Uma das grandonas do setor de agronegócio, a fabricante de defensivos agrícolas e sementes, BASF, anunciou que pretende dobrar o volume de financiamento oferecido aos agricultores brasileiros. A ideia é ajudar a compensar a redução na oferta de crédito por parte dos bancos. Quem explica melhor essa estratégia é o vice-presidente da BASF, Marcelo Batistella, numa entrevista ao AgLeaders, o videocast do AgFeed. E para contar um pouquinho mais sobre os bastidores desta conversa, quem está aqui conosco no dia de hoje é a Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed. Alessandra, que prazer tê-la por aqui, é um prazer enorme sempre receber a equipe do AgFeed. Quer dizer que eles estão tomando mais risco, emprestando dinheiro para o agricultor, para o produtor rural, porque o banco está mais duro com essa cessão de crédito? Exatamente. É uma jogada arriscada, mas necessária para o momento, né? Necessária, né? Afinal, eles precisam vender insumo para o agricultor, né? Alguém tem que financiar, então eles mesmos entram aí nesse papel de financiador. Bom dia, Gabriel. É sempre um prazer também estar aqui com vocês, inclusive nesse 1 ano de CNN Money. Parabéns aí para todo... Parabéns a nós, 1 ano também de parceria com o AgFeed, está aqui com a gente desde o dia 1, desde o comecinho das transmissões aqui do CNN Money aqui com a gente. Então, faz 1 ano que a gente está batendo papo de agronegócio. Exato. O cenário mudou bastante. Tem mudado, né? Assim, às vezes muda um pouco para melhor, às vezes para pior. Na questão do crédito, a situação continua muito complicada. Tem sido um assunto recorrente nas nossas conversas com os executivos do agronegócio, nesse videocast de AgLeaders, que é focado nos CEOs, né, das grandes empresas desse segmento. Essa questão do crédito restrito é uma preocupação muito grande, né? A gente conversou com o vice-presidente da divisão de soluções agrícolas da BASF, que é essa gigante aí do setor de defensivos e sementes no mundo, e ele lembrou, né? A agricultura brasileira precisa de 1,3 trilhão de reais para operar todo ano, para financiar lá fertilizante, defensivo, semente, todos os insumos, maquinário, tudo que precisa para produzir essa safra recorde que o Brasil faz todos os anos, né? Os alimentos que vão para a nossa mesa e também as divisas que vêm para o país em função das exportações agrícolas. Mas aí, o que acontece? Nesse cenário de escassez, à medida que a inadimplência aumentou, as margens dos agricultores estão muito apertadas, os bancos estão sendo cada vez mais seletivos. Esse é um assunto que a gente comenta muito aqui, né, Gabriel? Falamos já de Banco do Brasil, enfim, toda hora vem alguma informação em relação aos bancos sobre esse tema. Então, a multinacional que precisa vender os seus insumos decidiu criar fundos, criar mecanismos via mercado de capitais para conseguir aumentar essa oferta de crédito ao agricultor. Então, o Marcelo Batistella nos disse aí que está dobrando esse volume de crédito. Eles têm 3 fundos, um deles que foi bem divulgado é um FDIC, que foi lançado em janeiro desse ano, de 800 milhões de reais, e outras ferramentas também para tentar financiar a agricultura. Vamos ver o que ele falou sobre esse tema. Tem um desafio grande, porque existe uma demanda de crédito maior do que a oferta, e para nós também a gente está sentindo isso, estamos sendo muito mais demandado por crédito, e o que a gente está fazendo através de algumas parcerias, nós estamos buscando produtos que, por um lado, ajude a gente a viabilizar mais crédito para o nosso cliente, para o agricultor e para os nossos parceiros. Por um outro lado, também que ajude a mitigar o risco da operação, tanto do agricultor como da cadeia como um todo. E, para isso, a gente deve dobrar o tamanho da parte do nosso negócio nessas operações financeiras para a safra 25-26. Para te dar uma ordem de grandeza, se a gente comparar 2023, em 2024 a gente teve quase 70% mais, em 2025 a gente está planejado dobrar e a gente já deve estar tomado em termo quase que 50%, 60% desse montante que a gente está planejando para o ano. Então temos agora o segundo semestre, onde geralmente você tem maior parte dos negócios se concretizam agora no segundo semestre. Qual é o montante previsto para o ano? É um montante que a gente deve fazer algo em torno de 2,5 bilhões de reais desse tipo de atividade. A gente falava anteriormente que a BASF está até prevendo emprestar mais dinheiro para o produtor para que ele tenha grana para comprar os insumos agrícolas. Afinal, se ele não tem dinheiro, a BASF também não tem receita. Alessandra, o que mais a gente consegue tirar de interessante desta entrevista que foi concedida ao AgLeaders sobre o momento da companhia e o momento do agronegócio? O
Olha, um fato importante que todo mundo quer saber é sobre o IPO da BASF, né? Está acontecendo um movimento global em relação a essa companhia. Ela está separando a sua parte de negócios agrícolas. A gente sabe que BASF tem outras atuações, setor químico, por exemplo, para fazer um IPO, para fazer uma abertura de capital. Por isso a gente acabou perguntando sobre esse tema para o Marcelo Batistella, que é o vice-presidente da área agrícola aqui no Brasil, para saber como que vai ser, quando que vai acontecer esse IPO. Vamos ver a resposta dele. O Grupo BASF fez uma decisão de mudar o jeito que faz o steering do grupo, das diferentes divisões de negócio, olhando para o cliente. Para qual tipo de cadeia de valor faz sentido ter um conglomerado de divisões e qual faz sentido para o cliente você ter um negócio mais específico. O negócio da agricultura, certamente você ter um negócio mais dedicado para esse segmento faz muito sentido, porque as necessidades são muito específicas, as características são muito específicas e a tecnologia também é muito específica, né? Então, acho que o mais importante é que a BASF decidiu se manter como um grupo econômico ainda grande e diverso, mas com um modelo de gestão um pouco diferente, para dar mais, por um lado, autonomia, para você se organizar da melhor forma para gerar valor para o cliente. Então, isso é a primeira coisa que para mim é o mais importante. A divisão de soluções para a agricultura vai ser um standalone business, continuando dentro do Grupo BASF. Uma possibilidade pode ser que, num futuro, se for interessante para o mercado e para a BASF, de fazer alguma abertura de capital parcial, com objetivos bem claros de trazer investimento adicional para acelerar pesquisa e desenvolvimento. A gente deve ver algum movimento esse ano ainda ou é coisa para o ano que vem? Não, acho que nos próximos nós estamos nos planejando, nos organizando para que a gente faça todas essas etapas aí ao longo dos próximos 2 anos. Então tá aí, provavelmente 2027 esse IPO parcial da BASF, né, na sua área de soluções agrícolas. Um dado interessante que o Marcelo Batistella também nos passou: 10 bilhões de euros é a receita global da BASF, né, com agricultura. E o Brasil está apresentando mais ou menos 20% disso. Ele falou também dos planos futuros. Tem aí uma intenção de investir mais em digital e investir também em biológicos. Hoje, 10% dos defensivos que a BASF vende são biológicos. Ele acredita que tem potencial para chegar talvez a 30% nesse movimento aí que a agricultura vem fazendo, né, Gabriel, de buscar soluções mais sustentáveis, mais ligadas à agricultura regenerativa. Então, essas companhias têm que estar preparadas para esse momento também. Exato. Infelizmente, soluções um pouquinho mais caras, né, do que os fertilizantes tradicionais, do que talvez ali também os defensivos naturais. É uma questão ainda no mercado, né? Porque para fazer essa transição ou não? Nos fertilizantes, os especiais, eles são um pouquinho mais caros do que o NPK, no fertilizante. Sim. No defensivo, o biológico é bem mais barato que o químico. Olha só, então tá aí, tudo, né? Solucionado, olha Exatamente. Só. Então, solução sustentável, mais barata, não tem por que fugir desse assunto. Eles estão aí chegando a 30%, essa expectativa. Ele está em 10, ele acha que chega a 30. Vamos lá, então vamos aguardar essas expectativas. Obrigado sempre pela participação por aqui, um ótimo trabalho a você. E eu que agradeço. Lembrando, quem quer ver a entrevista na íntegra, no agfeed.com.br. Bom dia para você. Alessandra Mello, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por este 1 ano de parceria com a AgFeed.